Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de neurologia. Professor Flávio, do Medicel. Hoje nós vamos falar sobre o ataque isquêmico transitório e a prevenção secundária da doença cerebrovascular. Então, o ataque isquêmico transitório, ele é definido como um episódio de disfunção neurológica transitória causada por isquemia numa região localizada ou focal do encéfalo, medula espinhal ou retina que não resulta no infarto tecidual. Então, é uma redução do fluxo para uma determinada região, provoca disfunção neurológica focal, pela falta de nutriente, de oxigênio para aquela região, mas ela não dura o suficiente ou não é intensa o suficiente para provocar infarto, para provocar lesão neuronal, morte da célula, morte do neurônio. Então, a fisiopatologia é similar à do acidente vascular cerebral. Mas o fluxo sanguíneo ele é restabelecido antes que o infarto tecidual se estabeleça. Então, o objetivo diante de um ataque isquêmico transitório é identificar a causa e estabelecer as medidas terapêuticas necessárias para evitar que o ataque isquêmico transitório ocorra novamente e que um AVC venha eventualmente a ocorrer. Então, que perguntas você deve fazer diante de um paciente com uma apresentação clínica que lembra um ataque isquêmico transitório? Primeira coisa, foi realmente um ataque isquêmico transitório? Existem várias outras condições clínicas que podem ser confundidas com ataque isquêmico transitório, incluindo enxaqueca, epilepsia e várias outras situações. A outra pergunta que você deve fazer, se você tem certeza que foi um ataque isquêmico transitório, você deve internar ou não deve internar aquele paciente? Você deve anticoagular ou não aquele paciente? Você deve operar a carótida do paciente ou não? E você deve dar antiagregante ao paciente ou não? Então, são essas as dúvidas as perguntas que o neurologista tem que responder na prática clínica. Então, foi mesmo um ataque isquêmico transitório? Quais são os diagnósticos diferenciais? Hipoglicemia, epilepsia, síncope, distúrbios hidroeletrolíticos e uso de substâncias. Depois que você raciocinou em cima desses diagnósticos diferenciais, você deve criar um raciocínio em cima da anatomia. Qual território foi envolvido naquele ataque isquêmico transitório? Isso é útil para pensar na etiologia, na causa do ataque isquêmico. Então, foi circulação anterior, sistema carotídeo, ou foi circulação posterior, sistema vértebro-basilar? É sempre o mesmo território ou o território muda? Isso pode fazer você pensar numa etiologia ou em outra. Por exemplo, se o paciente tem um ataque isquêmico transitório por uma placa da carótida que é instável, ele vai sempre ter o sintoma de um lado. Vai representar aquela carótida doente fazendo embolia do mesmo lado sempre. O que não acontece se o paciente tiver, por exemplo, uma fibrilação atrial, porque os trombos que se formam dentro das câmaras cardíacas, eles podem ir para qualquer artéria. Uma hora pode ser a cerebral posterior, o paciente pode ter alteração visual, outra hora pode ser a cerebral média, ele pode ter fraqueza. Então, se o déficit é variável, os territórios são variáveis, você deve pensar na etiologia embólica, por exemplo. Os fatores de risco se sobrepõem ao do acidente vascular cerebral, que são a pressão arterial elevada, hipertensão arterial, diabetes, doença carotídea, arritmias cardíacas, cardiopatias estruturais e o tabagismo. E as síndromes vasculares são as mesmas, a síndrome da cerebral média, a síndrome da cerebral posterior, cerebral anterior, basilar e artérias vertebrais. Esse conteúdo foi coberto numa aula anterior. O exame que você deve fazer é a tomografia de crânio, para excluir hemorragia, e a ressonância de crânio
para excluir AVC. Se você conseguir demonstrar que existe restrição à difusão na ressonância de crânio, você está diante de um AVC, não é um AIT, não é um ataque isquêmico transitório. No ataque isquêmico transitório, por definição, não existe lesão tecidual. Se você for capaz de demonstrar lesão tecidual, não foi um ataque isquêmico transitório. A definição moderna considera que se ocorreu lesão tecidual, se trata de um AVC e não de um AIT. Os outros exames que você deve usar são para diagnóstico diferencial e para avaliar o estado geral do paciente. Glicemia, hemograma, proteína C reativa, eletrólitos, função renal, coagulograma, enzimas cardíacas e o eletrocardiograma. Outra pergunta que a gente deve fazer: internar ou não o paciente? Então, depois de um ataque isquêmico transitório, o risco de um AVC é de 3 a 4%, dos quais 11% acontece nas primeiras 24 horas. Então, o risco é maior na fase inicial. Você pode dar alta ao paciente e ele pode ter um AVC em casa. E nós devemos evitar isso. Então, se o paciente tem certos critérios, você deve interná-lo. E os critérios são: quando ele apresentou na última semana AITs em crescendo, quer dizer, ele tem AITs que vão durando cada vez mais. Tem um AIT levinho, dura 15 minutos, aí depois tem outro que dura 30 minutos, tem outro que vai durar 1 hora. Então, ele está sinalizando que vai evoluir para um acidente vascular cerebral. A duração dos sintomas. Quanto mais o sintoma dura, maior a chance de evoluir para um acidente vascular cerebral. Um estado protrombótico conhecido. Quer dizer, o paciente tem uma grande chance ou uma chance maior de formar coágulos, de ter trombose. Então, pode ser uma trombofilia, uma anemia falciforme, câncer, estados protrombóticos. Uma fonte cardíaca de êmbolos já conhecida. Quer dizer, o paciente está tendo ataque isquêmico transitório e ele já é um sabido portador de fibrilação atrial. Então, esse paciente é um candidato à internação. Paciente que tem uma estenose carotídea maior que 50%. A carótida, a doença carotídea dele deve ser a fonte dos ataques isquêmicos transitórios que ele vem apresentando. E existe um score, que é o score ABCD2, que é usado para determinar se o paciente deve ser internado ou não. Então, a pontuação de 3 ou mais nesse score indica que esse paciente deve ser internado. E a incerteza de que o paciente vai investigar esse sintoma ambulatorialmente. Quer dizer, se é um paciente difícil que você acha que não vai seguir as suas recomendações, você deve interná-lo e tratá-lo. Porque isso vai evitar que ele tenha uma doença mais grave, um acidente vascular cerebral no futuro. Isso aí vale para as primeiras 72 horas do evento, esse último item. Esse item aqui. Então, se o paciente chegou depois das 72 horas que o evento ocorreu, ele não se enquadra nesse último critério. Então, esse é o score, ABCD2. A é age, a idade, que deve ser maior ou igual a 60 anos para que ele pontue, para que ele ganhe 1 ponto. B, de pressão arterial, se a sistólica for maior ou igual a 140 e a diastólica maior ou igual a 90. Ganharia também 1 ponto se preenchesse um ou outro. As características clínicas, o C, fraqueza, ganha 2 pontos, e alteração da fala, sem fraqueza, ganha só 1 ponto. Duração dos sintomas, maior ou igual a 60 minutos, ganha 2 pontos, menor que 60 minutos, ganha só 1 ponto. E se o paciente for diabético, ele ganha 1 ponto. E aí existe uma estratificação, o estudo original que criou esse score estratificou os pacientes pela pontuação no score. Se ele tem até 3 pontos, ele tem 1% de risco. Se ele tem 4 a 5 pontos, 4,1% de risco
de ter um AVC em 2 dias. E 6 ou 7 pontos, ele tem 8%, mais de 8% de risco de ter um AVC em 2 dias. Vamos resolver essa questão do SUS São Paulo de 2014. Aproximadamente metade do risco de um AVC, de um acidente vascular encefálico isquêmico, após um ataque isquêmico transitório, acontece nas primeiras 48 horas, tornando a avaliação diagnóstica precoce fundamental. Pode-se utilizar o score ABCD2 para diferenciar pacientes de alto ou baixo risco. E aí ele pergunta sobre o score. Dos itens a seguir, qual tem maior pontuação nessa escala? A. Presença de diabetes mellitus. Ganha 1 ponto. Pressão arterial superior a 140/90, um ou outro. Ganharia também 1 ponto. Idade superior a 60 anos. Ganha 1 ponto. Agora, duração do ataque isquêmico transitório, do AIT, maior que 60 minutos. Ganha 2 pontos. E, por último, presença de distúrbio da linguagem sem hemiparesia. Ganha 1 ponto. Então, qual tem maior pontuação? Duração superior a 60 minutos. Ganha 2 pontos. Alternativa D. A outra coisa que pontuaria 2 pontos seria um déficit motor, fraqueza. Isso aí também pontua 2 pontos. Esse score já foi aperfeiçoado, ou já existe um desdobramento desse score, que inclui os achados de imagem. Então, se o paciente tem uma estenose carotídea compatível com o déficit que ele apresentou, maior que 50%, então ele ganha 2 pontos. E se o paciente tem restrição à difusão na ressonância, ele também ganha 2 pontos. Então esse é o ABCD3, mas esse score ainda não foi completamente validado. Determinar a causa do ataque isquêmico transitório. Essa é a medida mais importante, não só para o ataque isquêmico transitório, como também para o acidente vascular cerebral. Evitar que o evento se repita. Então, na fase aguda, você tem a terapia de reperfusão. Na fase crônica, você tem que atuar para prevenir novos eventos. E aí você deve responder essas perguntas. Vou anticoagular o paciente ou não? Vou antiagregar o paciente ou não? Vou operar a carótida dele ou não? E é preciso investigar o paciente para determinar qual tipo de intervenção pode trazer mais benefício para ele. Então, a investigação básica consiste em imagem das artérias intracranianas, para você definir se existe uma estenose intracraniana que está provocando os AVCs, imagem dos vasos cervicais das carótidas, para identificar ateromatose carotídea, imagem do coração, eco transtorácico e, eventualmente, se a suspeita for alta, você pode fazer o eco transesofágico e avaliação do ritmo cardíaco. Você pode ver pelo eletrocardiograma, se não aparecer nada, você pode fazer o Holter de 24 horas e você pode até estender a monitorização por Holter para até 3 dias, 7 dias, um período mais prolongado. Então, essa classificação TOAST, ela veio de um estudo que investigou os subtipos de AVC isquêmico. Então, o AVC isquêmico pode ser de origem numa grande artéria, de origem na aterosclerose de uma grande artéria. Então, seria uma embolia artério-arterial ou uma trombose in situ. Poderia ser um AVC também cardioembólico, ele subclassifica em alto risco e médio risco. Um AVC por doença hipertensiva dos vasos cerebrais, vasculopatia hipertensiva, afetando as arteríolas perfurantes e causando os AVCs lacunares. Etiologia de outra natureza e etiologia indeterminada. A indeterminada ela acontece quando tem 2 causas possíveis, por exemplo, o paciente tem uma estenose carotídea de 70% e tem uma fibrilação atrial. Qual dos 2 causou o problema? Então, 2 causas possíveis. Avaliação negativa, você virou o paciente do avesso, não conseguiu determinar a causa. Esse fica como avaliação negativa. E avaliação incompleta.
Você não conseguiu concluir a investigação, o paciente quis ir embora, não terminou a avaliação, essa é a categoria C. Então, para todos os pacientes antiagregantes plaquetários, se ele não tiver anticoagulando, você dá antiagregante plaquetário. Controlar a pressão arterial, cessar tabagismo, controlar o colesterol e garantir a perviedade das carótidas, dieta e exercício. Tem esse mnemônico, ABCDE. Vamos resolver essa questão da Federal de Santa Catarina, 2014. Uma paciente de 70 anos procura o ambulatório de clínica médica e tem uma história de perda súbita da visão no olho esquerdo, que durou cerca de 1 hora, seguida de recuperação completa. Esse episódio havia ocorrido há 2 semanas da apresentação. Na ocasião do episódio, ela foi avaliada numa emergência, realizou uma tomografia de crânio e essa tomografia descartou alterações isquêmicas. E o eletrocardiograma, na ocasião, mostrou um ritmo sinusal. Ela foi encaminhada para realizar um Doppler das carótidas, que mostrou uma estenose da carótida direita de 40%. E ele pergunta quais são as medidas adequadas na prevenção de acidente vascular cerebral nesse caso. Então, a paciente teve um ataque isquêmico transitório. Ela deve receber antiagregante plaquetário. E aí ele coloca como opção a combinação de AS e clopidogrel e manter a PA menor que 140 por 90 milímetros de mercúrio e iniciar estatina. Essa alternativa estaria correta se ele colocasse AS ou clopidogrel. Você não deve usar as 2 medicações por um tempo prolongado, porque isso aumenta a chance de sangramento. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, AS, controlar a pressão arterial e iniciar a estatina. Essa é a alternativa correta. Alternativa C, iniciar varfarina e clopidogrel. Errado. Isso aí vai aumentar o risco de sangramento e a paciente não tem indicação nenhuma de anticoagulação plena. AS, clopidogrel, manter a pressão arterial controlada e solicitar dosagem de níveis séricos de colesterol. Também é errada porque você não deve usar os 2 juntos. E letra E, controlar fatores de risco e encaminhar para a endarterectomia de carótida. A endarterectomia de carótida é uma cirurgia com alto risco de complicação. Ela só deve ser feita se o paciente tiver indicações bem estabelecidas do procedimento, que a paciente não preenche. Nós vamos ver mais à frente. Sobre a dupla antiagregação, pacientes que têm até 4 na escala do NIH, com AIT ou AVC, um AVC pequeno, né, até 4 na escala do NIH ou um AIT, ele poderia usar dupla antiagregação por 3 semanas. Isso se provou benéfico. Mas aqui na questão ele não determina o tempo. Então a alternativa mais correta seria a letra B. Ok? Prevenção secundária. Para o AVC ou ataque isquêmico transitório que não foi cardioembólico, você deve usar AS ou clopidogrel ou AS com dipiridamol. O dipiridamol é um vasodilatador. Você poderia usar o AS e o clopidogrel por 21 dias após um ataque isquêmico transitório ou um AVC com NIH menor que 5. Quer dizer, NIH até 4, a NIH menor que 5, você pode usar a dupla antiagregação. Para os AVCs ou AITs cardioembólicos, você vai dar anticoagulação e, no caso de uma alteração, fibrilação atrial valvar ou válvula metálica, você deve escolher a varfarina. Se o paciente tiver uma fibrilação atrial não valvar, você pode usar a varfarina ou os novos anticoagulantes, Xarelto e os outros. E outras indicações de anticoagulação plena em pacientes com AVC cardioembólico são cardiomiopatia dilatada e regurgitação mitral. Você deve sempre revisar as indicações de anticoagulação plena no paciente com doença do coração.
Então, essa é uma escala, ou um score, que se chama CHADS-2. Ele é usado no paciente com fibrilação atrial para determinar quais são os candidatos à anticoagulação plena. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca ganha 1 ponto. Hipertensão, 1 ponto. Idade maior ou igual a 75 anos, mais 1 ponto. Diabetes, 1 ponto. E AIT ou AVC prévio ganha 2 pontos. Então, se o paciente tem 2 ou mais nesse score, ele deve ser anticoagulado. Quer dizer, o paciente teve um AIT ou teve um AVC e tem fibrilação atrial, por esse score aqui ele deve receber anticoagulação plena. Mas você deve sempre pesar o risco de sangramento em cada paciente. Então, existe uma escala chamada HES-BLED, que foi elaborada para determinar o risco de sangramento. Se o risco de sangramento for muito alto, provavelmente a intervenção não vai ter um benefício global para aquele paciente. Então, já existe um desdobramento desse score, que considera a idade maior que 75 anos, ele já atribui 2 pontos, e a idade entre 65 e 74 anos, 1 ponto. Ele considera sexo feminino como um critério para pontuar também, mais 1 ponto, e doença vascular. Pode ser uma doença coronariana, doença arterial periférica ou uma placa na aorta. Isso aí também pontuaria 1 ponto. E aí, por esse score, se o paciente tem 2 ou mais, ele vai ser anticoagulado. Se ele tem 1 ponto, deve ser considerada a possibilidade de anticoagulação. E se ele pontua 0, deve usar só o antiagregante plaquetário. Questão de 2016. Qual das seguintes alternativas não está associada ao aumento do risco de acidente vascular cerebral embólico em pacientes com fibrilação atrial? Então, na verdade, ele está perguntando assim, qual dessas alternativas não está presente naquele score, no CHADS-2? Diabetes está presente. Idade acima de 75 anos está presente. Hipertensão, presente. Insuficiência cardíaca também. Agora, a hipercolesterolemia não está no score. Não se mostrou um fator que aumenta o risco de embolia nos pacientes com fibrilação atrial. Então, a alternativa correta é a C. Uma novidade que saiu recentemente, eventualmente pode até cair numa questão de prova. Se o paciente tem um forame oval patente, esse paciente deve ser candidato a tratamento dessa lesão, se ele tiver um AVC considerado cardioembólico, se o forame oval patente tiver uma alta condutância, ou seja, se ele tiver um diâmetro de 10 milímetros ou mais, ou se ele tiver associado a um aneurisma do septo interatrial. Então, você fez uma investigação de um paciente que teve um AVC de aspecto embólico, lesão hipodensa em cunha. E nessa investigação, você observou um forame oval patente. Você deve considerar que o forame oval patente é a origem desse evento vascular isquêmico, se não tiver nenhuma outra causa aparente. Então, esse paciente vai ser tratado se o forame tiver um diâmetro maior que 10 milímetros ou se ele tiver uma anomalia do septo, um aneurisma do septo interatrial. Então, uma novidade para vocês que pode cair em prova. Então, outra causa de acidente vascular cerebral e de ataque isquêmico transitório, a doença carotídea cervical. Todos os pacientes que têm doença carotídea, aterosclerose das carótidas, devem receber antiagregantes. E uma parcela deles vai ser candidato à intervenção cirúrgica ou intervenção endovascular. Então, a indicação mais clara, que traz mais benefício na literatura, é um paciente com um AIT ou um AVC ipsilateral à carótida doente e uma estenose entre 70% a 99% se apresentando nos últimos 3 meses. Quer dizer, o evento ocorreu nos últimos 3 meses, até 3 meses. Se o paciente tiver o vaso completamente obstruído, 100% de obstrução, ele não é candidato à cirurgia. A cirurgia não traz benefício. E se o paciente tiver obstrução de um lado e AVC do outro lado,
a cirurgia também não traria benefício, ele não é candidato a passar por esse procedimento. Os pacientes que têm uma obstrução menor, entre 50% e 69%, poderiam se beneficiar da intervenção, mas o benefício é modesto, mas poderia ser eventualmente indicado. Existe evidência de benefício no paciente que tem uma estenose maior que 60% e assintomático, mas esse benefício é muito menor. Então, não é uma indicação clara do procedimento. E você não deve intervir se o paciente tem obstrução total da carótida, isso aí deve ser demonstrado por 2 métodos, preferencialmente. Se ele tiver um quadro neurológico já muito grave, teve um AVC muito extenso, tem um déficit, uma sequela muito importante, ele não vai se beneficiar do procedimento. E se ele tiver uma expectativa de vida menor do que 5 anos, ele não vai viver o suficiente para que o benefício seja aproveitado, que o benefício se estabeleça. Então, questão da Unicamp. Um homem de 75 anos, tabagista, hipertenso e diabético. Há um dia ele teve um episódio de perda súbita da força muscular nos membros superior e inferior direitos com duração de 30 minutos. E isso aí desapareceu de modo completo sem deixar nenhuma sequela. Ele pergunta então a alternativa correta. Então vamos ver as alternativas. Alternativa A. O diagnóstico é ataque isquêmico cerebral transitório decorrente de placas de ateroma na artéria carótida comum direita. Essa alternativa está errada, porque o paciente teve o déficit do lado direito. Então, a lesão cerebral dele deve ser do lado esquerdo. A carótida culpada teria que ser a carótida esquerda. Por isso, a alternativa A está errada. Porque as fibras que controlam a motricidade decursam. Existe decursação do trato piramidal. Então, a lesão cerebral do lado esquerdo vai produzir um déficit do lado direito. Então, a carótida teria que estar do lado esquerdo para produzir um déficit do lado direito. Alternativa B. Deve-se iniciar o uso de anticoagulante e estatinas e orientar o abandono do tabagismo e o controle rigoroso da hipertensão arterial e do diabetes. Você não tem, nessa questão, nenhuma indicação para fazer anticoagulação. Ele não mencionou nenhuma fonte cardíaca de embolia. Alternativa C. Como avaliação inicial, deve-se realizar a arteriografia das carótidas para identificar as lesões ateromatosas. A arteriografia é um procedimento invasivo. A arteriografia traz com ela um risco de 0,5% a 1% de AVC só por realizar o exame. Só de fazer o exame já tem 1% de risco de AVC. Então, essa alternativa está errada. Você não deve usar a arteriografia para avaliar as carótidas. Não é a primeira opção. Alternativa D. Caso haja estenose da artéria carótida interna maior que 70%, está indicada a endarterectomia ou a angioplastia. Então, indicação clássica de endarterectomia. Ele nem menciona qual foi o lado, qual foi a carótida. Ele fala só que se houver uma estenose da carótida culpada, maior que 70%, está indicada a endarterectomia. Portanto, a resposta é a letra D. Então, qual intervenção você deve escolher para um paciente individual? Você pode escolher entre colocar um stent, fazer uma angioplastia com o stent, técnica endovascular, ou você pode optar por fazer a técnica cirúrgica, a técnica clássica, remoção da placa com a cirurgia aberta. Você deve escolher para esse procedimento, o paciente que já fez radioterapia cervical. Por quê? Porque isso causa fibrose do pescoço, é mais difícil fazer dissecção, identificar a carótida, fazer o procedimento cirúrgico. Então, aumenta a chance de complicação cirúrgica nesse paciente. Anatomia desfavorável, paciente com o pescoço muito curto, não dá para acessar direito a carótida, não consegue acessar o aspecto mais distal da carótida. Então, esse paciente é um candidato melhor para intervenção endovascular. Ou o paciente que tem uma estenose acima de C2. Vai ser difícil para o cirurgião acessar uma estenose nessa altura. E o paciente com um risco cirúrgico maior. Se o paciente já é diabético, hipertenso, coronariopata, ele pode ser um candidato melhor para um procedimento menos invasivo,
que é a endarterectomia, que é a angioplastia por via endovascular. E o paciente bom candidato para endarterectomia, cirurgia aberta, é aquele que tem uma carótida tortuosa, carótida muito sinuosa, é difícil para navegar com o catéter de fazer angioplastia. Isso aí pode gerar lesões, pode fazer ruptura do vaso. O paciente com a placa instável, quer dizer, você vai passar com o catéter lá por essa placa, a hora que você abrir o estente, pode ser que solte vários pedacinhos da placa e esses pedacinhos podem causar o AVC durante o procedimento. O paciente com uma placa muito longa é um mau candidato para estente, porque o estente não consegue, o estente não é longo o suficiente para abrir essa placa. Paciente com uma placa muito dura, a placa muito dura é preferível que ela seja removida na cirurgia aberta. E esse é o procedimento que você normalmente indica. Já tem estudos questionando se o benefício seria igual dos dois, mas esse é o procedimento standard. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de prevenção secundária do AVC e ataque isquêmico transitório. Obrigado.